No mês de dezembro, o fundo caiu 0,9%, né, a despeito de uma alta do Ibovespa de 2,9%. Então, um movimento ali de underperformance relativo ao índice que começou em meados de setembro. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, de forma muito rápida no mundo inteiro e no Brasil, né? Acho que é difícil aí vocês pensarem em alguém do ciclo de relação de vocês que não está com Covid nesse momento, então está tendo um aumento exponencial de casos, mas pelo que a gente lê, né, e a gente não é especialista em epidemia, mas pelo que a gente lê, é uma variante que tem uma transmissibilidade muito alta, mas para a população vacinada é muito menos internação e casos graves, né? É o que a gente vê com bons olhos, obviamente. O que faz a gente acreditar que é um evento mais conjuntural do que estrutural, né? A gente já está vivendo isso aí há quase 2 anos, e a gente já sabe as reações, a gente já entende o impacto nas empresas listadas, mas o fato é que, no curto prazo, o mercado penaliza, né? Então, puxando o gancho para os destaques positivos e negativos do nosso mês de dezembro, os 2 grandes destaques negativos foram, aliás, 3, as posições em Apvida, para quem não conhece, operadora de saúde verticalizada, né, com hospitais, né, Redditor, que acho que todos vocês devem conhecer, e Lojas Renner, né? Foram 3 ativos que caíram bastante, né, no mês de dezembro. A Renner chegou a cair quase 14%, a Redditor caiu quase 11% e a Apvida caiu 5%. E a gente atribui muito disso a todo o ruído de Omicron, né? E por quê? Porque é natural que os resultados de curto prazo sejam piores, fiquem mais sujos, né? A sinistralidade da Apvida vai ficar mais alta por um período maior do que a gente imaginava. A Redditor vai ter lá um não recorrente relacionado à pandemia por mais tempo do que a gente imaginava. E, eventualmente, a Renner vai ter uma redução de fluxo nas lojas, que a gente ainda não tem visto, tá? Pelas conversas e tal, mas que o mercado tende a penalizar. Todos esses são eventos de curto prazo, né? Você vai ter resultados por 1, 2, 3 trimestres piores, mas o valor da companhia para o investidor de longo prazo para a gente muda muito pouco. Fato é que o mercado penalizou e a gente aproveitou para aumentar essas posições. Hoje a Apvida é a maior posição do fundo, inclusive, a gente pode falar um pouco mais disso. Mas para o mês de dezembro especificamente, a gente foi pego aí pelo evento e a gente não costuma fazer esse movimento muito forte de trading para se proteger de um evento que a gente entende que é conjuntural, né? Os destaques positivos do mês, por um outro lado, não tem muito evento atrelado, né? Mercado Livre subiu 13%, que é uma posição média do nosso fundo, um ativo que tinha caído bastante no mês anterior, que o Fabiano teve aqui com vocês. Ômega subiu 6%, Cosan subiu 4%, então foram altas menores, né? No consolidado do portfólio como um todo, a gente teve a queda da cota de quase 1%. Os grandes eventos do mês de dezembro, que a gente acha bem relevantes, foram as aprovações no CAD do deal da Localiza, né? A Localiza é um ativo que a gente carrega no fundo há bastante tempo, e da própria Apvida, né? Que começou ali em dezembro, a gente teve 15 dias para manifestação de algum conselheiro que não ocorreu, e agora no início de janeiro, essa semana, foi aprovado, né? Esses são deals que a gente entende que que são geradores de valor e tem coisas positivas para acontecer ao longo dos próximos meses nesses 2 ativos, né? Seja a amostra do qual o tamanho do potencial de sinergia entre essas empresas, o impacto no ambiente competitivo que isso gera e por aí vai, né? A despeito disso ter acontecido, são ativos que continuam bastante baratos, a preços inferiores à data de quando os deals foram anunciados, e hoje as 2 maiores posições do fundo não à toa, né? A gente entende que de fato são as melhores oportunidades que a gente tem na Bolsa hoje, Localiza e Apvida. No mês, a gente fez alguns rebalanceamentos, tá? A gente aumentou a Localiza depois do evento
de aprovação do CAD. Isso porque existia um risco do CAD não aprovar e a gente não queria incorrer esse risco de peito aberto, então a gente foi com uma posição menor. No momento que o CAD aprovou, a gente vem aumentando de lá para cá a posição de forma devagar. E fora isso, a gente adicionou no fundo um basket, né, de 4 ativos short que estão mais ligados ao tema high growth, que a gente entende que estão num valuation que não se justifica, né? Mesmo quando a gente olha a longo prazo, a gente acha que estão muito esticados, né? E isso tem a ver um pouquinho com perspectivas de 2022. A gente já pulando para lá, a gente acha que o grande risco de 22 é a inflação global. A gente já vem discutindo isso há muito tempo, já era um risco de 21, esse é um risco que a gente está carregando para 22, e um dos mecanismos de proteger a parcela da carteira que naturalmente sofreria por uma abertura das taxas de juros americanas, a gente adicionou 4 ativos na ponta short, que somam aí de 5% a 6% do portfólio short, né? Então, a gente com isso reduz o net exposure do fundo, aumenta o gross exposure, mas gosto de ressaltar também que são empresas que o short se justifica sozinho, né? Eu não preciso estar long em Mercado Livre para justificar esse short, por exemplo. É um short que a gente entende que o preço está muito acima do que o fundamento reflete, e é por isso que a gente tem. E a gente acha que por si só ter esse ativo short no portfólio já seria capaz de gerar alfa aí na janela que a gente olha, que é a janela de 3 anos. Tá? O outro tema relevante de 21, que a gente entende que não foi arrastado para 22, é a eleição Brasil, né? Do ponto de vista de risco. Né? A gente hoje acha que os piores cenários eleitorais já estão precificados, né? Assim, a gente, principalmente depois desses primeiros 3 dias de pregão aqui no Brasil, a gente não tem dificuldade de achar valor nas companhias. Acho que ninguém no mercado vai duvidar que as empresas estão muito baratas, né? E diante disso a gente tem que ir aumentando devagar a exposição direcional do fundo, que já está em 94%, 95%, mas, ao mesmo tempo, é difícil a gente pensar num cenário que, daqui até a eleição, vai ter um grande trigger que vai fazer esse mercado se reprecificar. Né? É tudo muito barato, mas enquanto o Brasil não tiver ancoragem de política fiscal, né, qual é a política fiscal do Brasil de 2023 em diante, vai ser difícil o mercado ser reprecificado. A gente não gosta muito de operar isso, né? Daqui à eleição parece que tem muito tempo, mas não tem, né? São 9, 10 meses. Tudo que a gente faz aqui é olhando o horizonte de 3 anos. Então, é por isso que a gente está alocado. Pode ser que surja aí uma terceira via, pode ser que algum candidato caminhe para uma política fiscal diferente do que o mercado está imaginando. Enfim, inúmeras coisas podem acontecer e o mercado, por si só, reprecificar em cima disso. A gente prefere focar no valuation, a gente entende que os valuations estão muito baixos, a gente vê alguns ativos em múltiplos que a gente já não vê há muitos anos. Vou citar um exemplo que performou mal em dezembro, que é Renner, que está abaixo do pior momento da pandemia. Né? O preço da Renner está abaixo do que o low que fez no meio da pandemia, para vocês terem uma ideia. Então a gente vem adicionando exposição direcional por conta disso, sempre com aquele horizonte de 3 anos, com foco em gerar retorno absoluto. Né? E aí, puxando o gancho desse foco de retorno absoluto, eu aproveito para falar um pouco de 2021, especialmente os últimos 4 meses. Tá? Eu estava até pegando os números aqui, assim, desde, se a gente pegar lá em dia 21 de setembro de 2021, a gente estava performando o Ibovespa em 2,5%, 2,7%. Tá? E de lá para cá, a gente entregou, exatamente dessa data, tá? Dia 21 de setembro, para cá a gente entregou 15 pontos percentuais de performance relativa ao Ibovespa. Tá? Então, em 3 meses e 10 dias, a gente caiu muito mais do que o Ibovespa, o que trouxe esse resultado que a gente julga que é negativo para o fundo em 2021. Né? Mas gosto sempre de ressaltar,
O motivo de eu estar falando isso aqui é porque a gente recebe muitas perguntas, então estou tentando adiantar. A gente não olha o Ibovespa na hora de fazer a composição do portfólio, né? A gente entende que para um investidor de ações que tem um horizonte de 3 anos de investimento, a gente vai fazer um trabalho ruim se a gente ficar under e over o Ibovespa a todo momento. Mas a gente entende que isso causa apreensão e é por isso que a gente está falando aqui, né? Desde o início do fundo, a gente tem 2 anos e meio que a gente iniciou o long term, a gente teve 3 períodos de 3 a 4 meses onde a gente underperformou o índice em 10 pontos percentuais, pelo menos, né? Então, eu estou falando aí de em 30 meses, a gente teve aproximadamente 3 períodos que isso aconteceu e na sequência, né, tirando esse último, na sequência se recuperou, né? 3 meses é muito difícil a gente fazer uma movimentação do portfólio muito grande para em 3 meses eu pegar a alta de commodities, né? O índice tem uma distribuição que a gente julga que é ineficiente. Hoje, o índice tem 16% de Vale do Rio Doce. Eu acho que é ruim para o nosso dinheiro que está investido no fundo, ter uma concentração numa empresa de commodity dependente da economia chinesa, que a gente entende muito menos, como essa no fundo. A gente tem Vale, mas hoje é 3% do portfólio. A gente dificilmente vai ter uma posição tão grande como essa. Petrobras foi o grande, nesse período de 3 meses e 10 dias que eu comentei, o grande destaque positivo foi Petrobras. A Petrobras subiu 27% nesses 3 meses que a Bolsa caiu, né? E se Petrobras tivesse underperformado e a gente tivesse o peso do índice, os 11%, a gente facilmente seria chamado de irresponsável de ter Petrobras em setembro do ano passado, diante de um cenário eleitoral de 22. Né? Fato é que o risco que a gente tem medo em Petrobras não aconteceu e as ações da Petrobras performaram bem. A gente não tem Petrobras, a gente tem Petrobras, a gente tem via um call spread, né, uma estrutura de derivativo que o Fabiano comentou no último call, que pega parte dessa alta. Essa estrutura ela vai até o meio de 2022, o vencimento. Então, se a gente, por um acaso, tiver uma reprecificação da Petrobras relevante, a gente vai se beneficiar dela. Mas por que a gente fez em derivativo? Porque a gente, em derivativo, tem perda limitada, né? Em derivativo, eu sei exatamente o quanto de risco eu estou colocando no fundo e o quanto pode valer se o cenário muito ruim para uma estatal no Brasil acontecer, né? Então, por esse motivo, a gente optou pelo veículo, mas como é um veículo que tem prazo longo, né, a gente naturalmente vai se beneficiar da performance da Petrobras se ela acontecer no tempo, né? Porque você tem todo o tempo até o vencimento. Então, assim, pessoal, tudo isso para falar que a gente internamente vê com naturalidade períodos de underperformance para o Ibovespa. A gente entende o incômodo do cotista, né? Por isso que a gente está aqui explicando. A gente gostaria de performar o Ibovespa 100% do tempo, mas não é a forma como a gente faz. A gente não acredita que é possível e não é a forma como a gente faz a gestão do fundo. O Ibovespa tem 1/3 da sua composição em commodities, entre Vale, Petrobras e as outras empresas de commodities, né, CSN, Usiminas, Suzano, e tem um pouco mais do que 15%, 16% de concentração em bancos, que também são ativos que a gente entende que estão baratos, mas que não são as melhores alocações de capital para os próximos 3 anos. Tá? A gente não entende, que a gente acha o ambiente competitivo para bancos muito ruim. Então, esses períodos de underperformance vão acontecer. O que a gente acredita que se na janela de 3 anos a gente estiver efetivamente escolhendo as melhores ideias de investimento, em 3 anos é natural que a gente, em janelas móveis de 3 anos, performe o Ibovespa, né? Então, podem cobrar isso da gente quando a gente não entregar, porque a gente entende que não fez um bom trabalho, tá? Mas o dia a dia está ocorrendo como sempre ocorreu desde o início do fundo, né? A gente não fez nenhuma loucura. As pessoas perguntam, pô, mas o que vocês fizeram para performar mal nesse último trimestre? A gente não fez nada de diferente, né?
A gente, pelo contrário, esses ativos que estão performando mal, né, a gente revisitou, reaprofundou, trouxe uma série de discussões, visitou várias das empresas e revisou os números que a gente tem para 2022, 2023 e 2024 dessas companhias e aumentou as participações nas alocações e nos investimentos que a gente entende que continuam lá de pé, que o que mudou foi o preço da ação e não o valor da companhia, né? Mas a gente está aqui sempre para revisitar, como no caso da Natura, que dentre as performances positivas do último trimestre, Natura também é um destaque. Natura é um ativo que a gente tem uma posição menor do que a gente tinha ex ante, porque a gente revisitou, a gente acha que vai demorar mais tempo para a Natura se mostrar um bom investimento. Mas Localiza, Apvida, Lojas Renner, Ômega Energia, são ativos que performaram mal nesses últimos 3 meses. Tá? Eu até tenho os números aqui só para citar exemplos. A Apvida, nesses últimos 3 meses, caiu 32%, a Redditor caiu 35%, Ômega Energia, a empresa de geração de energia, caiu 22%, a empresa long inflação, né, que repassa a inflação do preço, Equatorial caiu 12%, Lojas Renner caiu 26%. A gente está revisitando e aprofundando e aumentando a posição naquilo que a gente entende que deveria voltar, né? Então, essa tem sido a nossa postura, um pouco mais do mesmo em termos de dia a dia assim, para a gente, mas acho importante ressaltar, porque nos momentos de performance ruim que a gente quer estar aqui para explicar para os nossos cotistas o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo e o horizonte de investimento que a gente tem.